Bom dia, resolvi gravar esse vídeo hoje para comentar sobre o que está acontecendo na Amazônia. Nós estamos aí diariamente sendo, sendo bombardeados com informações. Chegou um momento crítico em que aqueles países lá, os G7, os que se dizem ricos, aqueles países que estão na miséria, só que vivem bem vestidos, cheirosos, arrumadinhos, bonitos, sempre à custa da miséria dos outros. Estão preocupadíssimos em que aconteça algo aqui no Brasil, como está acontecendo agora, em que temos um presidente que pensa no Brasil e governa pro Brasil. Eles estão muito preocupados. E o pior de tudo é que tem brasileiro cretino, que fica defendendo esses países lá de fora, achando que eles estão querendo proteger alguma coisa no Brasil, além dos interesses deles. O que eles estão querendo proteger aqui no Brasil é o direito deles poderem nos explorar e levar as nossas riquezas para o país deles, para que eles não fiquem na miséria como na realidade estão e sempre estiveram. Porque a Europa, em sua grande maioria dos países ali, viveram de colonização. A França, até hoje, suga riquezas de países africanos. E ninguém fala nada, eu não escuto ninguém falar nada sobre isso. O Macron, esse idiota desse Macron, que merece um xingamento mais pesado, esse cara quer internacionalizar a Amazônia. Vocês sabem por que ele quer internacionalizar a Amazônia? Porque ele quer a riqueza que tem aqui. Ele quer nióbio, ele quer alexandrita, eles querem urânio. E tudo mais que tem naquela região. Existem países sobrevivendo com as riquezas da Amazônia. A Noruega. Todo mundo fala mal do Brasil, né? O Brasil é um país mau, o Bolsonaro é mau. Mas ninguém fala do Japão caçando baleia, ninguém fala da Noruega caçando baleia. Quer dizer que o mundo entra, vamos preservar a baleia. Aí quando tem baleia suficiente, os caras vão lá para caçar as baleias. O mundo parece que aceitou o controle da mídia. Parece que aceita que a mídia defina a forma como você tem que pensar ou aquilo no que você tem que acreditar. Agora vem o palhaço desse Papa, esse Bergoglio aí do cacete, vem aqui na Amazônia se meter na soberania da Amazônia, defendendo interesses dos países lá da Europa. Porque provavelmente sai muita riqueza da Amazônia por meio dessas pastorais aí para os cofres do Vaticano, né? Com toda certeza, né? Deve sair ouro, deve sair um monte de coisa para eles. Está na hora de parar com isso, né? A riqueza do Brasil é para ficar no Brasil, para dar melhores condições de vida para os brasileiros. As empresas que, diante da falta de emprego e da dificuldade do Brasil, preferem produzir na China, porque a mão de obra é mais barata, né? Porque país comunista não tem processo trabalhista, né? Mas aqui no Brasil, a CLT não é para ajudar trabalhador. A CLT no Brasil é para sabotar a possibilidade de desenvolvimento do Brasil e fazer com que os empregados ganhem menos, porque a maior parte do que seria pago para eles vai para o governo na forma de imposto. Então, se o governo for comunista, eles vão usar esse dinheiro
nos projetos dele. Assim como o Lula fez metrô lá em Caracas, fez obra na Argentina, fez obra no Uruguai, construiu porto e aeroporto em Cuba, construiu estradas na África e por aí vai. Fez um monte de obra para outros países. E muitas dessas obras não serão pagas. E todo mundo fica dizendo, o Lula pensou no pobre. O Lula pensou em ninguém, o Lula pensou só em ser um poderoso que assumiria o comando da América do Sul se a América do Sul virasse uma união de repúblicas socialistas. Ele seria o Stalin, o Lenin aqui da América do Sul, porra. Então, agora com o Bolsonaro a coisa mudou de figura, né? A sujeira está vindo à tona. E eles estão apavorados. Né? Agora eles estão descobrindo que os incêndios na Amazônia foram organizados. É um ato de terrorismo ambiental, porque ambientalismo agora é um instrumento de guerra difusa, é um instrumento de guerra assimétrica, em que eles usam esses meios para prejudicar o desenvolvimento de países como o Brasil. O Brasil é muito grande, é rico, é o país com maior capacidade de produção de alimento no mundo. Agora, você tem que escolher. Ou você preserva a natureza ou você produz alimento. Aí você fica todo mundo morrendo de fome olhando a paisagem. Né? Agora, a Europa praticamente destruiu todas as florestas. O restinho que eles têm lá foram florestas reflorestadas. Né? Foram florestas reflorestadas. Nativas eles não têm praticamente nada. Deve ter 0,3% de floresta preservada, enquanto o Brasil tem 85%. Vocês estão entendendo? O Fernando Henrique, quando ele foi presidente, ele iniciou o processo de viabilização da usurpação da soberania no Brasil, através do diálogo interamericano. Ele já agia por orientação e interesses internacionais. Um canalha. Eles é que começaram a entregar todas as riquezas lá da Amazônia para países internacionais através de leis que suprimiam gradativamente o poder do Estado brasileiro em gerenciar o seu próprio território, fazendo um bypass de soberania, primeiro transferindo para o índio, e as 105 mil ONGs estrangeiras que existem na Amazônia, atuando em favor de interesses internacionais, já tinham cooptado os índios. E através disso, eles faziam o quê? Bom, já que o Brasil não tem soberania nessa terra, eu sou uma ONG inglesa, quem vai ter soberania aqui é a Inglaterra. Então começou a haver uma transferência de soberania através do discurso das terras indígenas e quilombolas. Uma farsa monstruosa para construir um corredor em que o Brasil perderia a soberania dentro desse corredor, que é o triplo A, que as pessoas falam tanto. E ali estão as grandes riquezas do planeta hoje. Inclusive a água, que é um dos maiores bens, e na Amazônia é abundante. Aí criaram essa ideia do incêndio. Para quem não sabe, a Amazônia não pega fogo. A floresta não pega fogo. O que pega fogo foram áreas que foram desmatadas, que foram muito desmatadas na época do Lula e da Dilma e do Fernando Henrique também, e que eles criaram clarões, criaram buracos na floresta, que foram nesses buracos que eles fizeram os incêndios que foi feito. Esses incêndios não aconteceram por acaso. O fogo não brota daquele jeito por geração espontânea. Aquilo foram grupos organizados que criaram um incidente para poder justificar uma intervenção internacional na Amazônia porque eles estavam com medo, porque o Brasil está reassumindo a sua soberania naquelas terras que são de interesse dos países pobres da Europa. Então, brasileiro, não seja idiota, não seja besta, não seja burro.
Defenda os interesses do Brasil. Não deixe que países lá de fora venham colocar as mãos dentro do nosso bolso. Nosso povo precisa daqueles recursos. E o Brasil precisa se desenvolver. E depois que tiverem levado todos os nossos recursos, eles vão abandonar aquilo lá tudo acabado. Entendeu? Porque minério você só colhe uma vez. Depois que você colheu, ele não nasce mais. Não dá para plantar jazida de ferro. Não dá para plantar jazida de bauxita. Não dá para replantar a alexandrita que tem lá em Roraima. Não dá para plantar o urânio que tem lá em Roraima. Tá? Então está na hora do Brasil assumir o controle das suas próprias riquezas e gerenciar essas riquezas em prol do seu povo. Ok? O papo hoje não foi sobre Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro está dentro do Brasil e nós somos brasileiros. E nós temos que tomar consciência do que estão fazendo com a gente. Tá? Então, todo mundo que está levantando bandeira contra o Bolsonaro, dizendo que ele é incendiário, que ele está traindo o Brasil, são pessoas manipuladas e usadas por um projeto que visa subtrair, visa roubar as riquezas dos brasileiros. Essas pessoas não são patriotas, são traidores do Brasil. Essa é a minha opinião. Se você acha que é mentira, vai pesquisar. Deixa de ser burro, ok? Uma boa semana para todos. E para frente, Rio, né? O Rio tem que ir para frente. Mas não adianta o Rio para frente dentro de um Brasil na miséria. Nossos recursos são nossos. Vai render riqueza para a gente. Verdade? Pensa nisso. Até mais.